Exame médico. Sexo, saúde e prazer. A informação com responsabilidade e profissionalismo. Apresentação: Paulo Araújo. Participação: Sérgio Jankowski. Bom dia para os que estão ligando 640 da Band. Ou 94.9, nós estamos aqui com o programa de todos os sábados, há quase 19 anos, doutor. Aqui, é verdade. Sempre dando informação, sexo, saúde e prazer. Vamos ao nosso intervalo e já voltaremos. Deixe sua receita com quem entende. Na Vita Fórmula você encontra farmacêuticos prontos a orientá-lo em todas as suas dúvidas e a otimizarem o tratamento recebido do seu médico. Desde 1988, são quase 30 anos de qualidade, rapidez na manipulação de medicamentos. Venha conhecer nossa nova loja ou entre em nosso site vitaformula.com.br. Vita Fórmula, atendendo você no mesmo endereço. 24 de outubro, 1600, loja 108. Telefone 3022-6622. Dificuldade de ereção moderadas ou eventuais são tratadas hoje em dia com relativa facilidade graças aos avanços médicos. 16% dos casos de impotência sexual têm como única e ótima solução a colocação por cirurgia ambulatorial de implantes penianos. A Magnum Import está trazendo ao Brasil os implantes da Coloplast americana, inclusive o implante inflável que empresta ao pênis uma ereção facilitada e natural com as mesmas sensações da ereção normal. Informe-se, telefone 3470-3353. Estamos retornando para a Vita Fórmula. O seu médico confia na qualidade em medicamentos de quem há mais de 28 anos atua no ramo da manipulação. Vita Fórmula, ali na 24 de outubro, 1600, na Galeria, próxima à Igreja Nossa Senhora Auxiliadora. O fone é o 3022-6622. Doutor Sérgio, bom dia. Bom dia, Paulo. Doutor Augusto, bom dia. Bom dia, Paulo. A propósito, em falar em telefone, vamos lembrar o 3217-4970. Ao longo do programa está à disposição dos ouvintes que quiserem conversar com o doutor Sérgio, o doutor Augusto. Doutor Sérgio, por favor. Muito bem, Paulo. Eu vou te trazer hoje a história de dois pacientes que eu atendi essa semana, Paulo. Maravilha. Um deles com 81 anos e o outro com 66, Paulo. É uma diferença de idade bastante razoável, né? O interessante é que o de 81, Paulo, está em busca de retomar sua capacidade de ereção. E como tem lesões provocadas por uma cirurgia anterior de próstata que ele fez, sim, ele, como solução, ele terá a chamada cirurgia de implante peniano, que nós fazemos lá na clínica, né? E que já temos comentado bastante a respeito aqui no programa. E ele decidiu fazer e está com a cirurgia pré-marcada, até o fim do mês deve estar fazendo a sua cirurgia. O outro, Paulo, o de 66 anos, mais novo, quando se falou também em cirurgia, porque ele também é um paciente com lesões orgânicas bastante sérias no mecanismo de ereção dele, ele ficou extremamente relutante. Não sei se eu devo, estou ficando velho, já não tenho mais tanto apetite e acho que não vale a pena. Sim. Então eu achei interessante a diferença de idade dos dois e a vida que um tem, né? O desejo de viver, o desejo de continuar ativo, o desejo de continuar sexualmente tendo sua satisfação e dando satisfação para sua parceira. Uhum. E o desânimo do mais novo, né? Para um sujeito que ainda tem pela frente uns 20 anos de vida, né? Desistindo praticamente da vida. E a gente fica se perguntando exatamente o porquê dessas coisas, por que um indivíduo tem essa vontade de viver, essa vontade de se manter ativo, essa vontade de se manter com toda a qualidade da sua vida, né? Sim. E os outros, e alguns desistem, né? Eu até usei pro de 66 o exemplo do paciente mais velho,
como forma de mostrar para ele que não, que a vida não parou aos 65, 66, 70 anos, ela pode continuar, né? E ela pode continuar de uma maneira alegre, de uma maneira divertida, de uma maneira romântica, tendo as suas namoradas, tendo as suas relações sexuais, né? Porque isso é possível hoje em dia. Em alguns casos com tratamento clínico, em outros casos com tratamento cirúrgico, que é o uso do implante peniano. Mas é possível. Então, alertando aqui os nossos pacientes, não é a idade que interfere com a capacidade de manter uma vida sexual de qualidade. O que interfere é a vontade, né? Doutor, a propósito eu lembrei, doutor Caio Flávio Prates da Silveira, foi meu presidente na Estância da Poesia Crioula, ele sempre dizia: o homem só fica velho quando deserta dos seus ideais. Doutor, verdade. Doutor. É a grande verdade. E esses casos que o Sérgio narrou mostra bem assim a diferença entre uma situação e outra. Um homem mais velho com a sua vontade de viver, vontade de continuar. Esse não está velho. Esse não está velho. O mais idoso, né, que tem mais tempo de vida. Mais experiente. Exatamente. É que velho tem um certo sentido pejorativo. Né? Exatamente. Na verdade, nossa cultura valoriza muito o novo, a novidade, o agora, né? A última moda, a modernidade, que foi uma palavra muito usada durante um tempo e que serviu para encobrir um monte de bobagem. Mas, na verdade, o que acontece? O antigo, o estabelecido, muitas vezes tem segurança, dá segurança. Eu acho que a gente tem que estar aberto ao novo, mas com críticas, né? Com a avaliação criteriosa. Isso serve também na medicina, serve em qualquer área. Mas aí, transpondo para o nosso caso específico aí dos nossos pacientes, esse senhor mais jovem, menos idoso, parece que não está com muita vontade de resolver o seu problema. Sim. No fundo, eu acho que ele meio que desistiu da vida. Ele deve provavelmente estar com algum outro problema associado. Pode estar com depressão. E outra coisa, é normal uma certa fase da vida, que alguns chegam mais cedo, outros chegam mais tarde, em que há aquele choque. De repente, um dia o cara acorda e diz assim: encontrei uns amigos ontem, mas como eles estão velhos, né? Mas eu acho que eu não tô. Mas aí de repente ele se olha no espelho e diz: não, mas eu tô, como eu tô cheio de ruga, mas eu não era assim. Ou eventualmente começa a acontecer coisas assim do tipo: no trabalho eu tô sendo escanteado, ou eu me aposentei. Dentro do condomínio, lá nas reuniões, ninguém dá muita conversa porque eu falo. É uma situação que ocorre com todo mundo. Mas tem várias maneiras de lidar com isso. Tem pessoas que lidam com isso da seguinte maneira: não, isso é sinal que eu estou sendo descartado, que a minha vida está terminando, que eu não vale mais nada. Mas na verdade eu acho que não é isso. Eu acho que as pessoas têm que saber estabelecer o seu lugar. E principalmente recuar e ficar observando e dar a sua opinião abalizada no momento certo. E saber que, ao par de certas perdas que são normais com a idade, a gente diminui a nossa visão, o nosso tato, muitas vezes a audição fica mais dificultada, mas a gente tem outras vantagens. Aquela velha história do jogador de futebol que conhece os atalhos da bola, né? Todo mundo que conhece futebol sabe disso. O jovem corre feito um louco dentro do campo, o mais velho já sabe se posicionar e deixa que a bola venha até ele, não ele correr atrás da bola. E isso também acontece com a vida da gente. E provavelmente esse senhor mais idoso talvez tenha passado numa certa época por essa dificuldade, mas ele superou isso. E certamente ele percebeu que as vantagens muitas vezes superam as desvantagens. Obviamente a gente está falando em casos de pessoas que têm uma saúde razoável, que têm uma boa qualidade de vida e que tenham disposição. Mas a gente hoje também tem uma valorização da questão da... O pessoal fala em terceira idade, melhor idade... Não gosto desse rótulo, não gosto a minha mãe sempre dizia assim: melhor idade uma ova, melhor idade é quando eu tinha 20 anos. Isso estão vendendo. Mas na verdade não é isso. É que ela dizia assim: vamos parar de pintar a realidade de uma forma diferente. Existem perdas, existem dificuldades, mas a gente tem como superá-las e aproveitar o que é melhor nessa fase da vida. Por exemplo, os casais que muitas vezes passaram a vida inteira se dedicando ao trabalho, se dedicando aos filhos, tendo horários apertados, tendo que dormir cedo ou
esperar os filhos dormirem para ter um relacionamento mais íntimo, ter uma relação sexual, às vezes numa casa pequena. Então os filhos tinham que esperar o filho ir dormir, aí no fim de semana o filho chegava de madrugada vindo da sua festa. Tudo isso inibia a sexualidade também, é um fator inibitor. Aí chega um ponto da vida em que os filhos saem de casa, tu tem a casa grande à tua vontade, tu pode fazer, ter relações sexuais até fora de horários, né? À tarde, no fim da tarde, na hora que dá vontade. E aí eles estão desestimulados, eles estão sem vontade, eles estão com dificuldade. Essa é a hora de reviver muitas coisas, de ter a liberdade, né? Aquela liberdade que tinha lá no começo, quando eram recém-casados, e que às vezes não tinham também, porque tinham trabalho, tinham uma série de outras coisas. Então tem que pensar nesse ponto positivo. Esse cidadão dos 81 anos teve um novo surto de vida, vamos dizer assim, né, doutor Sérgio? Né? É verdade. Deu uma explosão, para um pouquinho, né? Eu não estou doente, vamos dizer, não estou senil, não estou uma série de coisas. Bom, eu posso ter atividade sexual normal e foi procurar, né, com os senhores a solução para o caso, né? Exato. Buscar a solução, Paulo. É isso que a gente tem tentado passar para os nossos ouvintes aqui. Existe sempre uma solução e nossa obrigação é procurar a causa do problema do indivíduo. Perfeito, né? Perfeito. Porque se tu tiver uma causa identificada, é muito mais fácil tu buscar uma solução. Né? A medicina evoluiu bastante na área de andrologia ou de urologia, a ponto de identificar causas orgânicas para as disfunções sexuais. Né? Eu sou um testemunho disso, acompanho os senhores há 18 anos aqui, vejo a evolução sempre. Cada vez tem uma coisa nova, né? Aqui, né? Então a gente tem trazido sempre para os nossos ouvintes que existe uma tríade, né, de coisas orgânicas capazes de dificultar a vida sexual do homem, que inclui, primeiro, a produção de hormônio masculino, produção de testosterona, que é o hormônio base na vida do homem. E que hoje em dia, Paulo, se for identificado que esse indivíduo está tendo níveis baixos de produção de testosterona, se repõe com facilidade, seja sob a forma de injeções, seja sob a forma de géis colocados na pele, mas é fácil repor testosterona, e a reposição de testosterona no homem não está relacionada com câncer. Né? Diferente da mulher. A mulher, existe toda um cuidado em repor hormônios da mulher por causa da incidência de câncer de mama e de colo do útero, né? No homem não. O homem, se houver um certo cuidado, controle do PSA e um examezinho da próstata uma vez por ano, nós podemos fazer a reposição de testosterona com tranquilidade. O segundo aspecto que a gente tem trazido aqui, Paulo, é a parte de inervação do pênis. O pênis, para funcionar, precisa receber estímulos do cérebro via coluna, pelos nervos, tá? E essa estimulação neurológica, esse circuito neurológico é que vai produzir a ereção. Então, é preciso sempre estar atento a doenças neurológicas, né? Que são muito frequentes no diabético, são frequentes no alcoólatra, são frequentes naqueles pacientes portadores de doenças de coluna. Né? E o terceiro componente orgânico do mecanismo de ereção é a circulação. Artérias e veias têm que estar com saúde, o sujeito tem que estar fazendo a sua dilatação arterial, o fechamento do seu sistema venoso, porque é isso que dá qualidade e rigidez ao pênis quando ele entra em ereção. Então essas três coisas, hormônios, inervação e circulação, Paulo, são as causas das coisas. Tem que se buscar qual delas está deficiente e tratar aquilo que tiver deficiente, reforçar e botar para funcionar, e é possível. Né? E com exames feitos bem, doutor? Sim, hoje em dia a gente pode chegar à conclusão perfeita sobre essa situação. Hein? A gente tem o nosso laboratório, como eu digo, lá dentro da clínica, não um laboratório de análise clínica, mas nosso laboratório, nós testamos a parte circulatória e neurológica ali dentro do consultório, lá da sala do Sérgio, que é onde eu fico, onde eu trabalho com a aparelhagem lá, que é o ecógrafo, o eletromiógrafo, associados ao computador, que nos auxilia a interpretação e armazenamento dos dados. E em poucos minutos a gente faz um diagnóstico preciso. A única coisa que fica
ainda esperando é o resultado do exame dos hormônios, que isso tem que ir para um laboratório de análises clínicas, tá? Mas vamos depois continuar depois do intervalo. Exatamente. Né, vamos lembrar que o 32 17 49 70 é o telefone à disposição. Nós vamos ao nosso intervalo e já voltaremos. Deixe sua receita com quem entende. Na Vita Fórmula você encontra farmacêuticos prontos a orientá-lo em todas as suas dúvidas e a otimizarem o tratamento recebido do seu médico. Desde 1988, são quase 30 anos de qualidade, rapidez na manipulação de medicamentos. Venha conhecer nossa nova loja ou entre em nosso site vitaformula.com.br. Vita Fórmula, atendendo você no mesmo endereço. 24 de outubro, 1600, loja 108, telefone 3022-6622. Dificuldade de ereção moderadas ou eventuais são tratadas hoje em dia com relativa facilidade graças aos avanços médicos. 16% dos casos de impotência sexual têm como única e ótima solução a colocação por cirurgia ambulatorial de implantes penianos. A Magnum Import está trazendo ao Brasil os implantes da Coloplast americana, inclusive o implante inflável que empresta ao pênis uma ereção facilitada e natural com as mesmas sensações da ereção normal. Informe-se, telefone 3470-3353. Estamos de volta para Vita Fórmula. O seu médico confia na qualidade de medicamentos de quem há mais de 28 anos atua no ramo da manipulação. Vita Fórmula, ali na 24 de outubro, 1600, na Galeria, próxima à Igreja Nossa Senhora Auxiliadora, o fone 3022-6622. Vamos lembrar que o 32 17 49 70 está à disposição de quem quiser conversar com o Dr. Sérgio ou o Dr. Augusto. E Dr. Augusto, eu estava... complementando então o que a gente estava falando antes do intervalo, em poucos minutos a gente pode fazer um diagnóstico, fazer um teste e ver a qualidade da circulação, a parte de inervação, e ao mesmo tempo já lhe faz uma coleta de sangue para dosagem de hormônios. Então, assim, essa avaliação é muito precisa e nos pode dizer, e principalmente para o Sérgio, que vai tratar o doente, o paciente, qual o grau de lesão que ele tem, porque o que acontece, Paulo? Muitas vezes a pessoa tem uma pequena alteração circulatória associada a uma pequena lesão neurológica e uma pequena queda de hormônios. Tudo em grau menor. Os pequenos se somando vão dar um resultado ruim, né? Muitas vezes existem as flutuações, que é o comum, a pessoa diz assim: doutor, não é sempre que eu tenho dificuldade, tem dias que eu não tenho. Por que acontece isso? Porque às vezes a lesão ou a dificuldade num dos fatores é de grau pequeno ou médio. E se ele estiver em ótimas condições de excitação, de atração, da questão relacionamento com a parceira, ele vai superar essas dificuldades, porque o estímulo é tão forte que supera a eventual dificuldade. No momento em que há uma diminuição ou uma queda de qualquer desses fatores, há uma diminuição da excitação, houve algum evento externo que interferiu na relação, já o sintoma aparece. E não é para ser assim. Obviamente que a sexualidade não há uma exigência de uma maravilha, de um local, do ambiente, de uma relação, né? Então, e isso, Paulo, também vem a calhar com o que eu vi também dessa semana de um paciente. Ele disse assim para mim: doutor, eu vim aqui, mas eu não tenho impotência. É verdade. Pois é, mas é que a gente ouve falar que a impotência, só se fala impotência a verdade é a seguinte: impotência é um termo que é usado e que é entendido pelo leigo como incapacidade completa, ou seja, nunca consigo ter ereção. Bem. Isso acontece, porém, isso é o grau máximo de lesões e vamos dizer assim, o ápice negativo de uma evolução de anos e anos de doenças que nós falamos. É progressivo, né? Exatamente. A não ser, claro, como eu comentei com ele, eventos traumáticos. Às vezes o cara pode ter um acidente, uma lesão de medular, que aí ele vai ter impotência por corte completo, né, ou um problema circulatório mais grave. Mas o que existe normalmente, é por isso que a gente usa o nome, disfunção. Disfunção é um mau funcionamento. Que não é um mau funcionamento, não significa zero. Aí eu comentei com ele, disse: é a mesma coisa, vamos comparar. Problema de visão. Cego ou com dificuldade de visão. Poucas pessoas, em relação
aos que têm dificuldade de visão são cegas. Né? A cegueira é o grau máximo de dificuldade de visão. Existem vários graus intermediários. Existe a miopia, tem miopia de alto grau. Eu mesmo tenho uma miopia que, se eu não tiver óculos lente de contato, fica complicado eu sair na rua, porque eu realmente tenho uma miopia muito alta. Mas isso é corrigido. E da mesma forma, aí que entra essa resistência. Muita gente propõe para o paciente, olha, a gente pode fazer uma correção, usar um implante, né? Sim. Ah, mas eu não quero nada artificial. Mas ele está usando um óculos. Então por que ele usa óculos? Ele não quer nada artificial? Não. Então é um contrassenso, mas isso é um contrassenso por uma questão cultural. O sexo, existe aquela coisa que vem da religião, que vem da cultura, de que o sexo é somente, ou era somente para reprodução. Prazer sexual era algo relacionado com pecado. Tinha, né? Então, assim, a mulher era só para reprodução. E o homem, a partir de uma certa idade, já se afasta do sexo, porque aquilo ali era uma coisa pecaminosa. Então, se houver algum problema, é porque a natureza, Deus, sei lá quem, quis que fosse assim, ou porque assim é melhor para todo mundo. Não é melhor para todo mundo. Doutor, não é. Nos fale mais um pouco, então, sobre esse cidadão dos 81 que vai colocar um implante, né? É verdade, Paulo. É um senhor exemplo de bem vida. Conservado, né? Se cuida, é magro, não faz uso de bebida alcoólica, cigarro. Então é um indivíduo que se cuidou durante a vida, né? E o fato de se cuidar durante a vida, o fato de cuidar da sua saúde geral, tem benefícios, né? A vida se prolonga e se prolonga com qualidade. Deixa eu fazer uma curiosidade agora aqui. E esse dos 60 e poucos anos que o senhor falou, também é uma pessoa saudável também? Apesar dos seus 66 anos, ainda é uma pessoa bem conservada. Né? Eu não tem nada de essa é a minha demais. Né? Então, os dois teriam condições tinha um probleminha, era hipertenso, usava medicamentos para hipertensão, mas não interfere em sobre nada. Controle, nada de muito grave. Né? Então, na verdade, são dois homens que tiveram uma vida razoavelmente saudável. Um quer, agora, exato. Aí existe uma questão de desejo sexual, né? Porque tu pode resolver tudo em termos de mecanismo de ereção, Paulo. Tu pode deixar o indivíduo dar uma ereção para o indivíduo excelente, mas se ele não tiver desejo sexual, se ele não tiver vontade de fazer sexo, se ele não tiver tesão é um sentimento, uma coisa do homem, né? É aquele desejo de fazer carinho e trocar carinho com uma parceira, né? Isso tem que estar presente no indivíduo, isso tem que fazer parte da vida dele, porque senão nenhum dos recursos que nós temos atualmente disponíveis vão funcionar. O de 66 está faltando isso que o senhor está dizendo. Provavelmente. O de 81 tá... Provavelmente há alguma coisa ali. Provavelmente, talvez até a nível de relacionamento, tu pega uma parceira pouco estimulante, né? Isso aí é importante para o homem, o Sérgio estava falando, o desejo, a excitação, e também verificar. Eu acho que é importante também o homem perceber na parceira que existe uma correspondência, né? Isso que o Sérgio estava falando também diz o seguinte, que a gente pode resolver a capacidade. A vontade não necessariamente. Existe, como a gente já comentou aqui, certas situações em que o homem perde a vontade porque a capacidade dele dificultou tanto a relação que ele acaba inibindo essa vontade. Existe essa situação que é comum e que após uma correção isso vai voltar. Isso que eu queria lhe perguntar. Né? Existe muita situação. Todos os problemas, né? Muitas vezes volta, mas às vezes isso está tão forte dentro dele que ele precisa de um auxílio externo. Aí entra a questão de uma terapia, né? Aí ele precisa passar por um profissional da área da questão emocional para tratar a sua psique, né? Para ele superar essa barreira, porque muitas vezes causa traumas, a pessoa fica com medo da relação sexual. E em função do medo, eu já tive casos assim, Paulo, em função do medo de não conseguir ter uma relação sexual satisfatória, ele perde a vontade. A inibição, né? Eu dou um exemplo até assim, Paulo. Tu vai no restaurante da esquina ali, o restaurante é bom, a comida é agradável, o garçom te trata bem, não te cobraram demais, tu repete.
Tu vai voltar outro dia lá. Tem vontade, dá fome. Dá fome, exatamente. Agora, se tu vai no restaurante, a comida é ruim, te cobram caro, o garçom te tratou mal, tu perdeu a vontade, tu não volta mais lá. Sexo é a mesma coisa, se sexo for uma coisa boa, funcionar direitinho, for satisfatório, o parceiro a cooperar, o parceiro estiver tendo tanto prazer quanto ele no sexo, o indivíduo daqui a pouco quer ter relações novamente, vai repetir as suas relações, vai ter relações mais frequentes. Agora, se sexo for uma coisa difícil, frustrante, vai ter relações e não dá certo, e perde direção. Muitos pacientes nos doutor, abandonam. Eu tenho que me concentrar muito, eu não posso pensar em nada que não seja ali. Quer dizer, isso é uma partida de xadrez, não é uma relação sexual. É uma dificuldade, é uma coisa que requer um esforço muito grande e que muitas vezes é frustrante também. E a frustração leva... Isso é natural do ser humano. O que te frustra, tu te afasta dali. Tu não quer mais mexer naquilo ali, porque não é fonte de prazer, é fonte de preocupação, de sofrimento, né? Porque a parceira muitas vezes reclama, diz assim, mas por quê? Eu não estou te atraindo? Ou tu tem outra? Aí começa a questão de desavença total. Isso é muito comum, casais acabarem se separando, porque... começando por uma dificuldade sexual entre eles, e que muitas vezes era causado por um problema orgânico de fácil correção e que com poucas coisas em termos de tratamento, de investigação e de custo, elas vão poder estarem totalmente satisfeitas. Eu acho que essa situação de investigação que o senhor falou, imagino, depois de um exame feito, olha aqui, foi feita toda a investigação, tu não apresenta problema nenhum. Né? Paulo, é aquilo que eu digo, eu acho assim, não se pode dizer nada a respeito de uma causa de um problema ou da eventual solução desse problema sem identificá-lo. Exatamente. Por que a lâmpada não acende? Eu não sei por que ela não acende, ou não tem luz, a lâmpada está queimada, a tomada está com defeito. É um interruptor, alguma coisa está errada. Mas como é que eu vou saber sem abrir e examinar, sem testar? Quer dizer, aí vira uma coisa esotérica. Vamos supor, eu vou ser mágico, vou fazer uma mágica para aparecer. Não é assim que funciona. E hoje os senhores têm um arsenal inteiro para mostrar para o paciente, provar por A mais B. Se não se tivesse ainda todo o equipamento, né? Mas não, aí a gente tinha que fazer o que fosse possível, como era antigamente, né, Sérgio? Antes, quando a gente começou nessa nossa área, muito pouco tinha em termos de investigação. Exatamente. A gente tinha que usar, às vezes, artifícios. Lembro, testes de ereção que se usava, saber se a pessoa tinha ereção noturna ou não, colocavam um adesivo em volta do pênis para saber se ele tinha tido ereção ou não. Uma série de procedimentos que ajudavam, porque não se tinha mais nada. E hoje, nós temos um arsenal de equipamento, nós temos métodos diagnósticos que vão nos facilitar. Então, a grande questão é essa. Ninguém tem culpa de ser um disfuncionado sexual, de ter disfunção. Ninguém tem culpa. Agora, permanecer sem investigar, sim. Aí ele tem culpa. Porque ele não quis. Doutor, e a visualização, né? A pessoa, durante os testes, os exames, exatamente, ele visualiza tudo numa tela. A gente procura mostrar, olha, isso aqui está artéria... Não é o doutor que está me dando o diagnóstico, que eu estou ainda duvidando, não. Vai visualizar, vai acompanhar, vai ver... E a gente procura explicar como funciona. Certo. Porque é um mecanismo hidráulico. O mecanismo de ereção é um mecanismo hidráulico. Até tem alguns pacientes que são da área, engenheiros hidráulicos, já aconteceu de eu atender, e o cara ficou maravilhado. Mas eu não sabia que funcionava assim. E é realmente isso. Nós temos assim, um mecanismo hidráulico, nós temos o encanamento, que são as artérias que levam sangue para dentro do pênis, nós temos a saída e a bomba, que é o coração. Bom, estamos finalizando mais um programa, não sem antes lembrar, 33-32-9595 ou www.impotenciatemcura.com.br para contatos com o Dr. Sérgio e o Dr. Augusto na clínica de andrologia. A todos um bom final de semana e até o próximo, se Deus quiser.